pastor Flávio. Pedimos que o Senhor cubra ele com o sangue de Jesus, ele, a casa dele, a família dele. Senhor Deus, o filhinho, Senhor Deus, a Bruna, o Estevão, Senhor Deus, a mãe, ali, Senhor, toda a família, toda a comunidade Ramo da Vida, Senhor Deus. Que agora o Senhor possa estar usando a boca do teu servo, Pai, para trazermos aqui um pouco mais da porção que o Senhor já tem derramado sobre a vida dele, sobre o coração dele, Pai. Que nós aqui agora possamos, em nome de Jesus, receber essa palavra que vem dos céus, ó Pai, e que possamos ser gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, porque Ele não é nosso, Ele pertence a Ti. Nós somos o Teu rebanho, Senhor. Por isso, recebe agora, Senhor Deus, todo o louvor, toda a exaltação, no nome de Jesus. Bom dia, igreja. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Trago um abraço da nossa comunidade Ramo da Vida, da minha esposa Bruna, de todos lá. É um prazer estar aqui. Eu já estive aqui nessa casa antes, mas a reforma ficou muito melhor, né? Não sei quanto tempo vocês... Já faz uns 3 anos, pastor? Mais? Então eu estive aqui faz tempo. Eu achei que você já tinha visto antes dele. Não, acho que eu vim 2 vezes antes. Ainda não estava tão lindo assim. Nós vamos chegar nesse nível também, diga amém. Vocês já estão lá. Glória a Deus. Igreja, eu queria dividir com vocês nesta manhã algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Foi a palavra do pastor Ricardo que deu no começo. Lucas 15, a partir do verso 8. A minha versão diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Amém. Irmãos, o Senhor tem falado comigo nesses dias e a gente tem orado lá na igreja. A gente entrou junto com outras denominações, orando pela nação, 21 dias de jejum e oração que terminaram hoje. E quando num certo dia, quando a gente estava ali na igreja orando pela nação, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração e o Senhor falou sobre alguns valores que a gente tem perdido, porque agora essa coisa está... O Senhor me mostrou um dia, nós estávamos na igreja, e Ele me mostrou um espírito de divisão sobre o Brasil, um espírito muito grande, e essa polaridade, ela não era só política, ela era espiritual. Então o Senhor falou para mim: olha, o mesmo espírito que está dividindo a nação entre direita e esquerda, é o mesmo espírito que está dividindo as igrejas, é o mesmo espírito que tem dividido irmãos, é o mesmo espírito que tem dividido casamentos, é o mesmo espírito que tem dividido relacionamentos, e era um espírito que estava sobre a nossa nação. E aí eu falei: Senhor, e de que forma a gente pode quebrar isso? Porque só pode em oração, irmão. A Bíblia diz que a oração de um justo é muito poderosa em seus efeitos, e nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E aí nós começamos a orar, e o Senhor me deu essa palavra. E se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu declararia: reencontrando o valor. Algumas coisas que a gente perdeu no meio do caminho. Nós estávamos orando lá, eu só estou falando por causa do cenário, tá? Não quero falar de política, não quero, se o pastor Ricardo me permitir, não vou falar de política, mas eu quero falar o que nos levou. Eu quero que você entenda o caminho pelo qual o Senhor nos deu essa palavra. E nós estávamos orando,
E a gente colocou a bandeira do Brasil no chão e começamos a clamar pela nação. Fizemos uma roda, ajoelhamos em cima da bandeira e começamos a clamar por ela. E o Senhor falou no meu espírito, eu vou falar de mim, tá? Falou no meu espírito, falou assim, agora vocês estão preocupados com a nação. Parece que todo mundo abriu os olhos. E ele falou, sou eu que estou fazendo esse movimento. Mas quantas vezes você, Flávio, votou em candidatos porque te deram um santinho, te deram um papelzinho lá, e a gente nem pesquisava. Quem já fez isso? Olha o dedão do pé. A pessoa estava, vota lá que é amigo meu, a gente nem pesquisava. Às vezes você ia para uma eleição de 5 candidatos, a gente só tinha um em mente que você decidiu, o resto foi porque um amigo do amigo falou, porque você recebeu alguma coisa. E o Senhor falou assim, vocês precisam reencontrar o valor. Agora vocês estão preocupados, mas quantas eleições lá atrás vocês não se preocuparam com isso? E eu não estou falando só de eleição, meu irmão. Eu estou falando com o nosso casamento. Nós que somos pastores, a gente incorre um risco muito grande. Porque às vezes a gente se relaciona tanto com a igreja. A gente dá o nosso melhor para a igreja. E se chega dentro de casa, a gente dá o pior para a esposa e para o filho. A gente não faz isso. Eu tenho certeza que se vai uma visita na sua casa, você coloca a melhor toalha de mesa, você pega aquele prato que você ganhou de casamento que você nunca usou, aí você coloca o melhor talher, sim ou não? Você arruma a casa, você coloca aquele cheirinho, coloca aquela flor, você faz o melhor para a pessoa que está entrando, e a pessoa vai lá, te visita no sábado à noite, você oferece o melhor para ela, mas aí no dia de semana, com a sua família, você coloca o pior prato, você coloca aquele copo de plástico, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, ele fala assim, a mulher coloca aquela camisa de político, o marido aquela camisa de time velho, e a gente oferece o pior para a nossa família. Sim ou não? Então nós precisamos rever alguns valores, irmãos. Às vezes, eu vou falar das mulheres agora. Se a sua amiga atrasa 15 minutos no shopping com você, aí ela chega e fala assim, ai amiga, desculpa o atraso. Você fala, não tem nada, boba. Não tem problema. Deixa o seu marido atrasar 15 minutos. A irmã endoida, briga. Estou falando mentira ou não? Nós somos assim, irmãos. A gente tem o costume de dar o melhor para os outros e o pior para os nossos. A gente chega do trabalho cansado, muitas vezes desconta no filho, desconta na esposa. E o Senhor falou assim, é esses valores que vocês têm que recuperar. Você lembra quando você se converteu? Como queimava o seu coração? Se o pastor falasse que tinha culto todo dia você estava lá. Se falasse que ia subir um monte, você estava lá para subir um monte. Se falava que tinha batismo, você estava lá. Se falava que tinha evento, acampamento, você estava lá. Aí vai passando o tempo e a gente acha que fala, não preciso tanto da igreja. Não preciso colaborar tanto assim. O pastor Gilberto está rico, está dando tanta oferta, para que eu vou ofertar? Pastor, a gente faz essas coisas, irmãos. E voltando agora para o texto, a Bíblia diz que essa dracma ela foi perdida em casa. Ela não foi perdida fora. Tem muitas coisas que a gente está procurando fora, mas que nós perdemos dentro de casa. E se você for olhar, é um conjunto de parábolas. É a parábola da ovelha perdida, depois vem a parábola da dracma perdida, e logo na sequência vem o filho pródigo. E os três foram perdidos dentro de casa. A ovelha perdida foi perdida ali no pasto. A dracma perdida foi perdida dentro de casa. E aquele homem tinha 2 filhos perdidos dentro de casa. Porque o que pediu a herança para o pai e foi embora, estava perdido dentro de casa. Não soube valorizar o que o pai tinha dado para ele. E o irmão que ficou também estava perdido dentro de casa, porque não sabia que tudo era dele. Quantos estão compreendendo? Tudo era dele. E aí quando o filho pródigo volta para o pai, o irmão dele fala assim, esse teu filho aí desperdiçou tudo com meretrizes, e agora ele chega, o senhor faz uma festa para ele. Para mim o senhor nunca me
fala: filho, a fazenda inteira é tua, tudo é teu. Irmãos, nós temos um Pai que tem cuidado de nós em todos os aspectos, tudo é nosso. E às vezes, desculpa falar, nós estamos dentro da igreja fazendo campanhas para ganhar coisas que Deus já nos deu. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 4: se o filho é menor de idade, de nada ele difere de um filho de um escravo, porque ele tem que esperar o tempo certo para receber as coisas do Pai. Às vezes nós estamos com um comportamento de escravos dentro da igreja, tendo tudo. A Bíblia diz em Efésios que o Senhor já nos deu todas as bênçãos nas regiões celestiais. E sabe por que a gente não alcança algumas delas? Porque ainda não temos maturidade para tal. A gente não tem maturidade para acessar. Então a gente fica pedindo coisas que Deus já tem sobre nós. Nós precisamos crescer. Crescer como indivíduos, como filhos, como igreja. E muitos valores nós perdemos dentro de casa. A gente quer procurar lá fora. Por isso que os jovens muitas vezes falam muito para jovem lá: não vai buscar lá fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. Tudo que você vai ter, se ele fazer, Deus já colocou aqui dentro. A gente só precisa achar. Aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa, não foi fora. Mas olha o que eu acho interessante. A primeira coisa que ela faz, olha o que diz, versículo 8: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina? A primeira coisa que o Senhor está falando para nós nessa manhã: acenda a lamparina. Acenda. Como que nós vamos procurar algo no escuro? Você já reparou que quando você às vezes chega mais à noite em casa, está tudo apagado, por mais que você conheça a sua casa, você até consegue pelo tato até achar um interruptor, mas se tiver escuro você não enxerga nada. A primeira coisa que essa mulher fez foi acender a lamparina. Que nós possamos acender a lamparina hoje dentro da nossa casa, dentro da igreja, em lugares onde a gente perdeu coisas, para iluminar. Você não precisa abrir, mas Salmos, é muito conhecida essa palavra, Salmos 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qual é a lamparina que a gente tem que acender esses dias, irmãos? A palavra de Deus. Nós precisamos dar o devido lugar para a palavra de Deus, para a boca de Deus. É Deus falando com nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer iluminar a sua vida? Para procurar aquilo que você perdeu? Volte para a Bíblia. Hoje a gente tem tanto acesso. A gente abre no YouTube, você procura pregação e pregador do jeito que você quiser. Você abre lá no YouTube, você liga o rádio, tem gente pregando. Você liga a TV de madrugada, tem gente pregando. E muitas vezes a gente fica com a visão do outro. E o Senhor está falando: abre a Bíblia, porque eu quero falar com você. Amém. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, mas Deus não fala comigo, só que a Bíblia dela está fechada há mais de 30 dias. Como que Deus vai falar com você? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer iluminar os seus caminhos? Quer achar coisas que você perdeu? De repente você não tem mais senso de pertencimento. Hoje as pessoas da igreja não têm mais senso de pertencimento à comunidade. Hoje não pode ouvir uma palavra de exaltação, chega no pastor e fala assim: olha, eu vou sair da igreja. E tem um em cada esquina, e glória a Deus por isso. Deus tem a sua multiforme graça e sabedoria, e Ele coloca cada um no lugar que deve estar. Mas nós temos que voltar para a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. A mulher que perdeu a dracma, a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. Acenda a candeia da palavra na tua casa. Acenda a candeia da palavra no teu casamento. Acenda a candeia da palavra no teu trabalho. Acenda a candeia. Olha a segunda coisa que ela fez. Acendeu a lamparina. A segunda coisa que ela fez, ela varreu a casa. Tem lugares
das nossas vidas, irmãos, está na hora da gente passar uma vassoura. Quantos estão entendendo? Diga amém. A gente precisa varrer a casa. A gente precisa deixar a casa limpa, propícia, para que o Espírito Santo possa trabalhar. E quando fala de varrer a casa, logo você pensa, varrendo porque está sujo. A sujeira fala do pecado. Irmãos, está na hora da gente erradicar o pecado das nossas vidas. Tem crentes que estão na igreja há 20, 30 anos e até hoje tem o seu pecadinho de estimação. E acham que nós estamos debaixo da graça de Deus, o Senhor vai agir com benignidade até quanto tempo? O pastor falou aqui na abertura do culto dos jovens que morreram lá na Coreia. Eu vi, irmão, que coisa é aquilo? Será que as pessoas não entendem? Será que elas não conseguem ver o recado? Em cada desgraça que acontece, a Bíblia diz que no final dos tempos aconteceria assim. Por que a Bíblia compara o final dos tempos com uma mulher grávida? Uma mulher grávida, ela começa a ter contrações. E no começo, as contrações, elas são bem espaçadas. Da uma, depois de X tempo, da outra. E aí o que vai acontecendo quando o bebê está para nascer? Começa a dar uma contração atrás da outra. Dá de minuto em minuto, até que ela tem que ir para o hospital. E as contrações para nós, irmãos, antigamente acontecia uma desgraça, depois de 5 anos acontecia outra, depois passava mais outra. Vocês repararam que agora é uma atrás da outra? Viu? Quando foi a pandemia, aconteceu o desastre de Brumadinho, aconteceu aquele negócio dos meninos do Flamengo que pegaram fogo lá, uma contração atrás da outra. Os sinais estão aí, o nosso Senhor está voltando. Por isso nós precisamos acender a candeia, nós precisamos varrer a casa. Irmão, que a gente possa se livrar do pecado que tão de perto tem muitas vezes impedido de você viver o melhor de Deus. Olha o que diz aqui, você não precisa abrir. Isaías 1,16 diz assim: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos e parem de fazer o mal. Salmo 51, verso 7 diz assim: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E a última, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, diga comigo, toda injustiça. Varra a sua casa, varre a casa, deixe a casa limpa, deixe um ambiente propício para que o Espírito Santo possa trabalhar, para você viver disso que você nunca viveu. Muitas vezes a gente fala assim: ai, mas o Senhor não fez isso por mim, eu estou há tanto tempo orando por isso, clamando por isso. Irmão, e o que você tem feito para Ele? Pare de olhar a partir da escassez, a partir daquilo que você não tem, e comece a olhar para Ele. Acenda a candeia, varra a casa, deixa limpo, porque você vai encontrar aquilo que foi perdido. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. E olha o que diz: primeiro ela acende a lamparina, depois ela varre a casa, e depois ela procura com muito empenho até encontrá-lo. Sabe o que diz Jeremias 29:13? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Sabe o que é todo aqui, irmão? Todo é todo. Não é buscar o Senhor com 50% da sua vontade, com 70% da sua vontade. Não, é de todo o seu coração. Todo quer dizer inteiro, todo quer dizer integral. O Senhor quer que você coloque Ele no lugar devido. Do mesmo jeito que eu falei que muitas vezes a gente deixa o pior para a nossa família, a gente deixa o pior para Deus. O pior tempo é dele. Depois que a gente já fez tudo, se sobrar um tempo eu oro.
Eu recebo o meu dinheiro, depois que eu já fiz tudo com o meu dinheiro, aí o que sobrar, eu oferto na casa dele. Aí eu vou fazer tudo, eu vou ver meu Facebook, eu vou ver meu WhatsApp, eu vou ver isso, aí o que sobrar, se der, eu leio a palavra. Está entendendo, igreja, porque a gente fica patinando? Porque muitas vezes a gente não vive aquilo que está nas Escrituras. Teve um irmão que falou para mim: pastor, eu nem sei se eu creio mais que Deus faz aquelas coisas, eu acho que ele fez só ano passado, que no nosso tempo ele não vai fazer aquilo. Eu falei: não, meu irmão, ele te chamou para fazer obras maiores. Você sabe por que a gente não ressuscita morto? Porque a gente não faz como aqueles homens faziam. Porque nós não somos íntegros, no sentido de inteireza, de entregar tudo que nós temos a Deus. A gente serve a Deus do jeito que a gente quer. Se tiver chovendo, tiver frio, fica meia dúzia na igreja. Chama para um churrasco, aparece a igreja inteira e mais alguns convidados. Mas se o pastor falar assim: gente, nós vamos fazer intercessão aqui segunda-feira à noite, vem só os heróis da resistência. Sim ou não? Nós somos assim, irmão, e depois a gente quer de Deus, irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, aquilo que você tem necessidade, Ele vai acrescentar, aquilo que você precisar no caminho, Ele vai te fornecer, colocando Ele no primeiro lugar. A maioria das bênçãos das Escrituras, elas são condicionais. A gente não tem orado, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, agora vem, ó, dá uma olhada, a condicional, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Está vendo que é uma bênção condicional? Não é simplesmente, irmão, orar, é se arrepender. Amém. A palavra para Deus nos nossos dias, todo avivamento, quantos creem que tem um grande avivamento chegando? Amém. Todo avivamento só vem depois de um arrependimento. Enquanto a gente não se arrepende, ele não vem, porque é uma condição. Quer ver uma condição? Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Deus vai, como sempre, e nos dá aquela ajudinha: escolha a vida, para que vivam. Mas a escolha é sua. Se você escolher a morte, a escolha é sua. Quantos estão entendendo? Amém. Nós precisamos acender a candeia. Nós precisamos varrer a casa. Nós precisamos buscar diligentemente. Deus tem falado comigo há mais de um ano que Ele tem padrão. Pode reparar. Quando Ele foi falar da arca para Noé, Ele deu o tamanho, o modelo, a forma. Ele deu tudo. E a gente, quando a gente vai fazer as coisas para Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Aquilo que a gente acha, o que eu penso que é certo. Não, Deus tem um modelo, Ele tem um padrão. Ele foi dar as medidas do templo. O templo tinha medida, o templo tem padrão. Então Deus, Ele tem um modelo, e nós temos que andar nesse modelo. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Por isso que a gente tem perdido as coisas dentro de casa. Chega lá no Apocalipse, Ele se dirige a uma igreja e Ele fala assim: olha, eu conheço as suas obras, eu sei quem vocês são, vocês não negaram o meu nome, mas tem uma coisa: vocês perderam o primeiro amor. Tinha perdido dentro de casa. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de quase que todos se esfriará. Mas eu tenho uma boa notícia para você: nós não somos o quase todos. Amém. É você estar dando glória, irmão. O amor de quase todos, mas não todos. Não todos. São aqueles que vão acender a candeia, que vão varrer a casa, que vão buscar o empenho. O que a Bíblia diz? Olha aqui, Mateus 7,7
Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Está falando de atitude. Só encontra quem busca, só abre quem bate, só recebe quem pede. Está falando de uma atitude nossa para com Deus, irmãos. A gente fica transferindo para Deus uma série de coisas que é nossa. A fé não exclui o bom senso, nós temos que fazer a nossa parte. É como as eleições. Você acha que Deus não gosta do povo da Venezuela? Que a Venezuela está necessitada porque o Senhor não está lá? Você acha que não tem crentes de verdade lá, que amam a Jesus? Aí você vai falar assim: nossa, mas por que a Venezuela está nessa situação? Foi uma escolha. Porque a gente clama o Espírito desce para vocês, só que ele não vai lá na urna e digita. Quantos estão entendendo? Sim. Foi uma escolha. A Argentina, você acha que Deus não ama os argentinos? Você acha que Deus não ama os colombianos, não ama os chilenos, não ama o povo da África? Só que o Senhor não vai descer lá e vai digitar. O povo fez a escolha. Eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que vivam. Ele está quase, o Senhor está quase falando: será que eu tenho que desenhar para vocês? E assim em todas as áreas da vida, na política, no casamento. Casamento, se eu não regar todo dia a minha relação, o meu jardim, a minha esposa, como é que vai fazer? Eu trato ela o dia inteiro mal. Quantos estão entendendo, homens? E mulheres também. Tudo é uma semeadura, ninguém foge da lei da semeadura. Gálatas 6:7, pois tudo aquilo que o homem semear, isto ceifará. O que nós estamos plantando? Ah, pastor, mas eu não estou colhendo. Muda o plantio. Melhora o plantio que vai melhorar a colheita. Até hoje plantou errado, começa a plantar certo. Você vai ver que daqui a algum tempo você não vai colher aquilo que Deus está fazendo. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, lembra de Jairo? Fala assim para a pessoa que está do seu lado, ele já está terminando. É que eu gosto de falar muito da palavra, irmão. Parece até que não tem sentido, mas no final vai ter. Lembra de Jairo, o principal da sinagoga? Se fosse hoje, era o pastor Ricardo, o cara que comanda a igreja, o principal da sinagoga. De repente na sinagoga ele era reconhecido, de repente na sinagoga ele era maioral, mas ele estava com um problema onde? Dentro de casa. Algo estava morrendo dentro da casa dele. E graças a Deus que ele desprendeu da religiosidade e foi até Jesus, se prostrou e falou assim: mestre, a minha filha está morrendo, vai comigo. Quantos conhecem a história? Amém. Minha filha está morrendo. Aí Jesus fala assim: tudo bem, eu vou lá na sua casa. Jesus quer entrar na sua casa, irmão, para ressuscitar aquele que está morrendo lá. No meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue. Toque em Jesus. Jesus para. Quem me tocou? Você conhece a história? Eu imagino que foi Pedro que deve ter falado para ele: Senhor, quem te tocou? A multidão está te apertando, você vem perguntar quem te tocou. Ele falou assim: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu poder, saiu virtude. E Jesus para. Agora você imagina Jairo, a filha morrendo, e ele parado no meio do caminho, e ele acha que pensando assim: ai meu Deus, essa mulher podia errado, Jesus, minha filha está morrendo. Enquanto está acontecendo tudo isso, chega o pessoal lá da casa dele e fala: não incomoda mais o mestre, porque já foi. Aí Jesus falou o quê? Não temas, creia somente. As vozes ao redor estavam falando: morreu. E Jesus falou para ele: escuta a minha, não temas, creia somente. Às vezes a gente está escutando o som de muitas vozes aí. Às vezes você está pegando opinião onde não é para pegar. Escuta a voz de Jesus, o que Ele tem falado com você nesses dias. Acende a candeia, vai à casa e busca até que Ele te fale. E Jesus ainda foi tão maravilhoso, porque quando aquela mulher toca em Jesus, pela cultura judaica, Jesus se tornou impuro, sim ou não?
porque ela estava impuro, tocou em Jesus. Ele era o principal da sinagoga. Imagina um judeu falando assim: nossa, agora ela tocou nele, ele está impuro, ele está indo lá tocar na minha filha. Olha quantos paradigmas ele teve que quebrar. Quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus está impuro, e agora Jesus vai impuro tocar na filha dele. Jesus estava querendo quebrar a religiosidade, mostrar para ele que quando você toca em Jesus, por mais que você esteja impuro, não é você que deixa ele impuro, é ele que te purifica. Oh, glória a Deus. E aí ele vai, chega lá na casa de Jairo, e está todo mundo lá chorando. Quando ele fala assim: olha, a menina não morreu, ela só está dormindo. O pessoal começa a rir. Jesus fala: tira tudo esse povo aqui. Você sabe por quê? Quem não crê, quem não está na mesma visão que você, quem não está no mesmo processo que você, não tem que estar lá. Jesus falou: tira todo mundo que está tirando sarro, tira o som de muitas vozes. Chamou o pai da menina, a mãe da menina e os 3 mosqueteiros, Pedro, Tiago e João. Entrou para dentro da casa, deu uma ordem para a menina se levantou. E Jesus falou: olha, não conta para ninguém, viu? Que não precisava contar. Jesus vai ver, as pessoas vão ver o milagre andando pelas ruas. As pessoas que viram a menina morta vão ver a menina andando pelas ruas. Você não precisa contar para ninguém o que Jesus está fazendo na sua vida. Fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Acende a candeia, irmão. É disso da gente acender a candeia e ver os valores que a gente perdeu dentro da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não tem mais motivação, não tem mais senso de pertencimento, de propósito, senso de missão. Está dentro da igreja, vai como se fosse um clube que a gente se reúne 1 ou 2 vezes na semana. A gente não tem mais aquele coração queimando por Jesus, aquela paixão por Jesus que você faz qualquer coisa por Ele. Quantos eram assim no começo? E o que a gente perdeu no meio do caminho, irmão? Será que não foi como essa mulher que perdeu a dracma? Aqui o contexto está falando de salvação, porque ele termina assim: ó, diante dos anjos vai ter alegria por cada pecador que se arrepende. Às vezes a gente está dentro da igreja e não percebe que nós já estamos falando há muito tempo. A gente está aqui de corpo presente, mas a gente não acredita mais. A gente chega e fala assim: quando o pastor fala assim, ó, vou falar Lucas 15:8, já sei, ele vai falar da verdade. Já sei, ele pregou isso aí ano passado. Quer ver o que ele vai falar? A gente está assim, irmão. Quando a gente devia estar sedento, a gente tem a oportunidade de vir no domingo de manhã, erguer as nossas mãos, adorar o Rei dos Reis, estar em comunhão com família. Isso aqui é uma família. Nós fazemos parte da mesma família. Você é uma célula importante do corpo de Cristo. Amém. Só que a gente perdeu o senso de pertencimento, o senso de missão. A gente perdeu um monte de coisa. E posso falar uma coisa: você não perdeu na rua, você perdeu aqui dentro. Acende a candeia, varre a casa e busca com empenho até encontrar o que Deus vai trazer a alegria de volta. Amém. Olha o que diz o final do versículo. Final do versículo 10, ó: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos por cada pecador que se arrepende. Na hora que a gente se arrepender da maneira que a gente está lidando com as coisas de Deus, a alegria vai voltar, a alegria da salvação vai voltar. Deus vai trazer alegria para você de novo. Deus vai fazer você sentir parte desse projeto tão importante. É isso que o Senhor quer queimar nos nossos corações esse dia. Às vezes lá fora a gente está tão bem por dentro. Eu conheço pessoas que sorriem por fora, porque eu já fui assim, e está arrebentado por dentro. E sabe o que a Bíblia manda fazer? Confessarem as vossas culpas uns aos outros, para serem sarados, curados. Você sabe por quê? Porque quando você dobra o seu joelho e pede perdão, o Senhor já te perdoou. Deus não falou assim: olha, confessa a sua culpa para o outro para você ser perdoado. Não, para você ser sarado. Quando eu chego com o pastor Gil, eu falo: pastor Gil, eu estou com um problema nessa área. Me ajude em oração, irmão, não estou conseguindo vencer. Pronto, Deus quer me curar. Porque pecado confessado é pecado perdoado. E quando a gente divide, a culpa vai embora, a dor vai embora.
Tem pessoas que estão traumatizadas dentro da igreja. Talvez você teve um líder que abusou psicologicamente de você, e aí hoje você entra na igreja e não consegue confiar mais em ninguém. Você não consegue abrir sua vida com o pastor, você não consegue falar assim: olha, eu não consigo vencer esse pecado. Eu conheci um pastor, um grande amigo meu, pastor, tinha problema com pornografia. Um dia ele resolveu contar para uma outra pessoa, madura, não uma pessoa que vai te apontar o dedo, não um religioso que vai apontar o dedo do seu pecado, mas alguém que vai te ajudar. Ele contou para um pastor, e o pastor falou assim: eu vou orar com você até você vencer. Toda semana você vai vir aqui e a gente vai orar nesse propósito. Irmão, hoje ele prega para jovem com uma autoridade. Aleluia, Senhor. E as pessoas vêm para ele. E parece que é uma coisa, né? Deus gosta de nos dar dupla honra onde a gente foi alimentado. Ele prega, fala sobre pornografia, os jovens largam a pornografia, porque ele teve a coragem de saber que era imaduro. Às vezes a gente não rompe porque não tem coragem, porque você já sofreu, já foi traído, já foi machucado, aí você não dá ao outro a chance de ser curado. Acenda a candeia, varra a casa e busca Ele com empenho, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer coisa para nós nesses dias. O meu coração tem queimado por isso, irmão. Eu confesso, eu estava tão desanimado. Eu passei os últimos 3 meses tão desanimado. Vou abrir meu coração. Passei os últimos 3 meses. Não é fácil ser pastor, irmão. Ser pastor muitas vezes é ser que nem um palhaço. Você tem que fazer os outros sorrir e arrebentar por dentro. Você ora por todo mundo, mas não tem quem ora por você. Às vezes você está precisando de um abraço, de uma palavra, e a gente não recebe. E aí a gente fica desanimado com tantas coisas, porque a gente vê tantas coisas que desanimam. Você fala: meu Deus, será que está valendo a pena? Será que ainda vale? Não pelo Senhor, mas por causa do quanto você está entendendo? Por causa das lutas, das tribulações, das pessoas falam assim: meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Tem hora que a gente pensa até que está errado. E eu passei 3 meses angustiados, irmãos. Mas quando eu voltei a buscar o Senhor, eu percebi que eu já tinha, por causa da rotina, eu tinha largado algumas coisas, entende? Já não estava jejuando tanto, já não estava orando tanto. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Eu vou ler de novo esse texto, mas eu já li. Irmão, a palavra se renova a cada manhã. Se amanhã o pastor Gila pregar essa palavra, ele vai pregar diferente. Se o pastor Ricardo pregar essa palavra, se o pastor Rogério pregar essa palavra, vai pregar diferente. Como estão entendendo? Nós não podemos abandonar. Por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque nós precisamos perseverar até o fim. Quantos querem acender a candeia e varrer a casa e buscar com empenho até encontrar? E aí a gente vai se alegrar muito. Você pode ficar de pé comigo? Vamos orar sobre isso. O Senhor quer restaurar a sua igreja. A gente tem pedido tanto para que Deus coloque um governo de justiça sobre o Brasil, para que Deus abençoe o Brasil, mas Deus quer começar, sabe, pela casa dele. Muitas vezes a gente fala assim: não, coloca uma pessoa de justiça no governo, só que a gente não age com justiça no dia a dia. E o Senhor está falando: conserta a sua casa primeiro, deixa eu agir através de você. Que nós possamos ser a voz de Jesus nesses dias, que nós possamos ser as mãos, os pés de Jesus nesses dias. Eu sinto a presença dele nesse lugar, irmãos. Eu sinto ele renovando pessoas nesta manhã. Eu sinto como se um óleo fresco descesse sobre esse lugar, te renovando, te tirando da zona de conforto, da mesmice, de ser um crente na média, um crente mediano, e te levando para um lugar mais profundo nele, com a
as águas de Ezequias 47, águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, e uma água que você já não consegue ter domínio sobre ela, só mergulhando. Mergulha no rio de Deus nessa manhã, irmão. Mergulha nesse rio, vai fundo. Lembra que ele falou para Pedro? Ele tinha acabado de fazer um milagre para todos aqueles. Ele estava no barco de Pedro, e ele pregou a palavra. E depois que as pessoas foram embora, eu imagino que Pedro falou assim: meu Deus, ele está dentro do meu barco, não fez nada por mim, e o povo já foi embora. Para Pedro ele falou assim: vamos mais ao fundo. Eu tenho uma pescaria diferente para você. Que nessa manhã o Senhor possa te levar ao fundo, para que você compreenda o que é varrer a casa, o que é acender a candeia e o que é buscá-lo até que ele venha. Que nessa manhã o Espírito Santo possa queimar no seu coração, como há tempos não queimaram. Que você seja batizado com um batismo de renovo, que o Espírito Santo fale tão forte no seu íntimo, que você não consiga ficar do jeito que você está. Que Ele te tire da zona de conforto, que Ele te mostre os valores perdidos dentro da sua casa, e que a partir de hoje você possa ter uma decisão que vai mudar a sua história. Que Ele ative chamados nesta manhã, que Ele renove sonhos. Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Que os filhos e filhas profetizariam, que os jovens teriam visões, e que até os velhos sonhariam. Deus inclui todos, irmãos. Deus é um Deus de continuidade, Ele inclui todos. Ah, mas eu já tenho tal idade, para mim não dá. Não, irmão. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. O Senhor quer mover de uma forma sobrenatural. O Senhor quer te tirar de um lugar de letargia e te colocar para andar sobre as águas. Que assim seja nesta manhã, sobre essa comunidade, sobre os pastores dessa casa, sobre os líderes, sobre todos que frequentam esse lugar. Que um vinho novo, que um óleo fresco, que a presença do Espírito queime neste lugar como nunca queimou, e que vocês alcancem não só essa rua, esse bairro, mas que vocês saiam daqui e toquem a todos quantos puderem em nome de Jesus, e que o nome dele seja glorificado. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor. Meu Deus, águas que correm por águas que curam de vida. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
Amém.